O sol de meio-dia escaldava a testa de Isabel, fazendo o ar sobre o remanso do rio vibrar como um espelho de prata. O cheiro de sabão de cinzas e do rio úmido misturava-se com o pó seco da margem, onde ela esfregava as roupas da vizinhança na pedra lisa. Aos 40 anos, viúva e sem filhos, Isabel de Barros vivia na vila de Pouso Fino, em uma pequena casa de pau a pique, sustentando-se com a chita desbotada das roupas alheias, mas seu coração guardava um vazio do tamanho de uma promessa não cumprida. Ela tinha rezado, feito promessa à Senhora da Conceição por um filho que nunca veio e agora aceitava a aridez de sua vida como o destino inevitável imposto por Deus. O som constante do zumbido de moscas no calor sufocante era o único acompanhamento para o barulho rítmico da escova nas roupas, um som monótono que embalava seus pensamentos vazios. Sua rotina era previsível, segura e desprovida de surpresas, algo que ela, em sua solidão, havia aprendido a valorizar. Por isso, quando o brilho do metal refletiu por entre os juncos altos, quase na foz do riacho onde a água era mais turva, ela parou. Não era um peixe grande, nem o casco de uma tartaruga. Era uma canoa velha, de madeira escura e rachada, que não pertencia a nenhum morador do vilarejo. Estava encalhada, presa em um nó de capins e lodo, balançando preguiçosamente com o movimento lento da água. Isabel sentiu um arrepio que não vinha do calor opressor. As canoas não se abandonavam assim. Seu primeiro pensamento foi cautela, pois a presença de barcos desconhecidos significava forasteiros, e forasteiros naqueles anos de 1840, com o império em constante instabilidade, frequentemente significavam problemas. Ela secou as mãos no avental de algodão e caminhou com passos lentos, sentindo a poeira fina subir ao redor de seus tornozelos descalços. De perto, a canoa parecia ainda mais antiga e danificada, o tipo que se usa para pescaria e se deixa apodrecer no barranco, mas algo a diferenciava. Um som tênue, um murmúrio agudo que subia acima do zumbido das moscas. Era um choro. Fraco, intermitente, quase abafado, mas inconfundível. Isabel apressou o passo. Ela não pensou em lobos nem em assaltantes, apenas na fragilidade daquele som. Ela empurrou os juncos, sentindo as folhas cortantes arranharem seus braços. Lá dentro, deitada sobre um travesseiro improvisado de estopa, estava a criatura mais minúscula e vulnerável que já vira. Um bebê. Era um menino, pequeno, mas robusto, de olhos grandes e assustados, banhado em suor e coberto por uma manta de veludo grosso, totalmente imprópria para o clima do sertão. A manta não era de chita desbotada, nem de algodão rude de feitor. Era um tecido fino, de cor escura, talvez veludo de seda. O bebê segurava um pequeno objeto, um medalhão de prata pendurado em um cordão de seda que mal cabia em seu minúsculo punho. Era a primeira vez que Isabel via algo assim tão de perto. Era uma peça de ourivesaria delicada, com um arabesco que parecia um escudo. Ela pegou o bebê com a ternura que vinha de anos de desejo reprimido, sentindo o peso leve e morno contra seu peito e a fragrância de leite azedo e lavanda, uma combinação estranha que sugeria que a criança não estava abandonada há muito tempo. Seu choque inicial logo deu lugar à realização de que o bebê estava nu sob o veludo e foi ao tentar envolvê-lo em um de seus próprios panos de linho para o transporte que ela viu. No canto da manta de veludo, na altura do ombro, havia um bordado, um trabalho de mão delicado e preciso em fios de ouro e prata. Não era um monograma simples, nem o símbolo de uma família abastada da fazenda. Era um desenho complexo, um escudo encimado por uma coroa. Isabel já havia visto esse símbolo, ou um muito parecido, no almanaque da paróquia de Santa Luzia, que o padre lhe havia emprestado para ler. Ela reconheceu o grifo e os ramos de louro entrelaçados. Era o brasão da Casa Imperial, o emblema que representava o poder e a autoridade que governavam o Brasil, o símbolo que pertencia apenas à família do imperador. Um micro-gancho de alarme disparou em seu peito. Quem abandonaria o sangue de um imperador? O medo começou a subir-lhe pela espinha, frio e viscoso, contrastando com o calor do meio-dia. Ela olhou em volta, o silêncio do riacho parecendo agora um alerta. O cheiro de mofo que emanava da canoa velha parecia cheiro de sepultura.
Se aquela criança era de fato um bastardo real, um erro que precisava ser apagado, tê-lo em seus braços não era uma bênção, mas uma sentença de morte. Isabel apertou Mateus, o nome que, em um impulso silencioso, ela havia dado ao pequeno. Seu calor era real, um milagre embrulhado em perigo. O vazio em seu ventre e em sua vida parecia, de repente, preenchido por uma responsabilidade aterradora. Ela pensou nos coronéis da região, nos capatazes que andavam armados e nos boatos que chegavam de longe, na corte, sobre filhos ilegítimos que surgiam e desapareciam na calada da noite. A criança era uma bomba relógio. A moralidade, no entanto, não lhe dava escolha. Ela não podia deixá-lo ali, à mercê dos animais ou do calor. Em passos rápidos e desordenados, ela atravessou o trecho de poeira até a trilha que levava à sua humilde residência. Ela tentou manter a respiração regular, mas o coração batia como um tambor no silêncio da tarde. Um lenhador passava ao longe e Isabel se encolheu, virando as costas e protegendo a criança. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo em seus vizinhos da vila de Pouso Fino. O segredo já era pesado demais para ser compartilhado. A manta imperial, com seu brilho de ouro, foi enrolada e enfiada sob seu vestido para que ninguém a visse. O medalhão de prata foi cuidadosamente colocado dentro da touca do bebê para que não fosse perdido. Eram os únicos vestígios de sua origem, e ela precisava que desaparecessem, embora soubesse que jamais conseguiria se livrar deles. Chegando à sua casa de pau a pique, ela fechou a porta de madeira desgastada e correu à tranca. O interior era fresco e cheirava a terra e capim seco, o perfume familiar que sempre significou segurança, mas que agora parecia apenas um frágil esconderijo. Ela acendeu a lamparina sobre a cômoda, mesmo que fosse dia, para ver melhor o rosto de Mateus. Ele era perfeito, com uma pequena covinha no queixo que a fez sorrir pela primeira vez desde o susto. Ao despir a criança, ela viu que Mateus usava fraldas de linho fino, muito diferentes do algodão cru que as crianças do vilarejo usavam. Isso só confirmava o desespero de quem o havia abandonado, alguém de posses que precisou fazer um sacrifício terrível. A ideia de que aqueles pais, de nobreza imperial, tivessem se livrado dele, encheu Isabel de uma fúria silenciosa. Seu amor começou ali, naquele instante, um amor feroz e protetor, que era, ao mesmo tempo, o seu maior tesouro e sua maldição. Ele era dela, e ela o protegeria. Ela sabia que, ao tomar aquela decisão, ela havia assinado a si mesma e a ele a um destino de perseguição e medo. A primeira coisa a fazer era eliminar o brasão. O tecido era muito grosso para ser queimado rapidamente, e jogá-lo no rio seria arriscado demais, pois a correnteza poderia levá-lo para onde não deveria. Isabel pegou uma velha tesoura de costura e cortou o brasão, deixando um buraco que ela tentaria costurar depois. Ela guardou o emblema bordado dentro de uma caixa de ferro trancada que continha as poucas economias de sua vida e a única foto de seu falecido marido, um objeto que agora compartilhava o mesmo segredo. Ela respirou fundo, e o ar em seus pulmões parecia pesado como chumbo. Tinha cruzado uma linha invisível, mas irreversível. Ela vestiu Mateus com roupa simples de chita desbotada que havia guardado de uma vizinha que havia perdido uma filha pequena, roupas que cheiravam levemente a cheiro de mofo do fundo do armário, mas que eram seguras. Não havia mais vestígios de luxo. A partir de agora, Mateus era o filho de um vizinho falecido, um órfão que ela havia levado para sua casa. Uma pequena mentira para encobrir uma enorme traição ao império. No dia seguinte, quando a vila de Pouso Fino acordou, o ar estava mais denso e opressor, e os boatos já começavam a se espalhar sobre a chegada de um destacamento de guarda secreta. Eles não procuravam um bebê abandonado, mas um desertor de um regimento distante, diziam os vizinhos. Mas Isabel sabia que não era o caso. O temor se intensificou quando viu o sargento Valeriano, um homem cuja frieza era lendária, cavalgando pela rua principal. Ele tinha olhos que pareciam esquadrinhar a poeira em busca de um rastro, e sua presença fez o coração de Isabel encolher. A busca havia começado e ela estava no centro dela. O bebê, no entanto, dormia tranquilamente, a respiração suave e regular.
Em um momento de fraqueza e fé, Isabel pegou o pequeno medalhão de prata da touca de Mateus. A luz da lamparina o fazia brilhar fracamente. Ela o beijou e rezou por um milagre que a protegesse, pedindo à Senhora da Conceição que a ajudasse a manter sua criança segura. Esse ato de rezar em busca de proteção a fez se sentir menos sozinha, embora a sombra da ameaça imperial estivesse logo atrás da porta. Isabel sabia que o desespero dos pais biológicos era real, mas o seu era muito maior. O dela era o desespero de uma mãe que acabara de encontrar o filho que lhe havia sido negado a vida inteira. Ela precisava agir, não apenas se esconder. A canoa velha ainda estava lá, no riacho, um rastro silencioso que os homens do império logo encontrariam. E então, eles seguiriam o rastro de sabão de cinzas até a lavadeira do vilarejo. Ela se levantou em um salto, a decisão clara em seus olhos. Ela voltaria ao rio, debaixo da capa da escuridão, para destruir a canoa. Era a única chance. Ela olhou para Mateus, para a pequena covinha no queixo que a tinha feito sorrir, e sentiu o fogo da vingança contra aqueles que o haviam rejeitado, mas acima de tudo, o amor, um amor maior do que a justiça de qualquer imperador. O sargento Valeriano fez sua primeira parada na taberna de seu Elísio. Ele perguntou sobre estranhos, sobre movimentos noturnos. Mas o coração de Isabel sabia que ele logo perguntaria sobre a nova criança da vila, e ela estaria pronta. Mas antes que a escuridão caísse e ela pudesse ir ao rio, a sombra do sargento Valeriano parou bem na frente de sua porta, e o cheiro de couro e suor de cavalo invadiu o ar, misturando-se com o cheiro de mofo da casa. Ela ouviu um ruído seco, um pigarro áspero. O que ele queria? Era apenas a primeira noite e o terror já havia lhe encontrado. Isabel segurou Mateus contra o peito, o pequeno corpo quente, e rezou para que o bebê não chorasse, para que a promessa de vida que ela havia feito a ele não terminasse ali. O pigarro do sargento Valeriano soou novamente, um som áspero e seco, como areia esfregando em couro. Ela percebeu que ele não havia batido. Ele estava apenas parado, esperando. A porta de pau a pique, que sempre parecera um refúgio, agora era apenas uma fina barreira de barro e estacas entre a vida e a morte. O cheiro de mofo familiar do interior da casa, antes reconfortante, agora parecia o cheiro da ansiedade e do terror. Isabel de Barros? A voz dele era profunda, mas sem entonação, como a de alguém que faz um trabalho rotineiro, como o capataz de uma fazenda chamando os trabalhadores para a lida. Era uma voz que não trazia empatia, apenas autoridade imperial. Isabel hesitou por um longo momento, avaliando o risco. Se ela ficasse em silêncio, ele poderia arrombar a porta. Se ela abrisse, a criança seria revelada. Ela sentiu o desespero subir, mas a imagem do brasão cortado na caixa de ferro lhe deu uma ponta de coragem. O milagre de ter Mateus em seus braços era mais forte do que a frieza do coronel. Ela caminhou até a porta, o bebê escondido sob o lenço no ombro, e destrancou-a com um rangido lento e longo que soou como um tiro na quietude da tarde. O sol da tarde a cegou por um momento e a figura de Valeriano pairou sobre ela, grande e imponente, vestindo o uniforme azul escuro da guarda imperial, que era totalmente incongruente com a chita desbotada e a pobreza da vila de Pouso Fino. Seus olhos vasculharam a pequena varanda e o chão de poeira ao redor. Seus olhos pareciam buscar um rastro que ela sabia que existia. Sim, sargento, ela respondeu, tentando manter a voz estável, mas o som lhe saiu áspero, como o rangido de sua porta. O que o traz a este lugar pobre? Ele não respondeu imediatamente. Ele pegou o cachimbo do bolso e o acendeu com um graveto, o cheiro de fumo forte e acre misturando-se ao ar seco da tarde. O ato era lento e deliberado, projetado para intimidar. Isabel percebeu que ele estava testando-a e que cada segundo de silêncio era uma pressão. Estou procurando por um homem, um desertor do 7º Regimento de Cavalaria, um tal de João Farias. Ele roubou provisões. O povo diz que ele foi visto perto do rio. O senhor não está procurando por um desertor, ela disse, interrompendo-o, mas com a voz trêmula. O senhor está procurando por outra coisa. Valeriano soltou uma baforada de fumaça que pairou no ar quente. Seu rosto era duro e inexpressivo, uma máscara de couro curtido.
O povo fala demais, viúva, ele disse, cuspindo no chão de poeira. Mas a senhora tem razão. O desertor é apenas a desculpa para as pessoas que estão aqui. O imperador está preocupado com certos segredos. A senhora viu alguma canoa estranha no recanto do rio? Algo que não pertença a esta vila? Isabel sentiu seu corpo gelar. Ele havia ido direto ao ponto sem rodeios. Ela pensou na canoa velha, agora presa no lodo, e na manta bordada escondida no baú de ferro. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito de chita desbotada. Canoas velhas, ela disse fingindo desinteresse. Há muitas, sargento. Pescadores deixam barcos por todo lado. Eu estava na margem hoje de manhã lavando as roupas. Só vi os meus panos e o sol. O calor é demais para se ver mais do que isso. Ela gesticulou para o remanso e para o rio, mas não olhou diretamente para Valeriano. Seus olhos se detiveram no chão, onde ela sentiu o úmido do lodo que ainda estava em suas solas, vindo do riacho. O sargento deu um passo à frente e Isabel recuou. Ele não iria embora facilmente. Os panos que a senhora lava são de gente do vilarejo? Sim, sargento, o que mais seria? Sou lavadeira, não recebo roupa de fazenda, sou pobre, somente estes. Por que a pergunta? O desertor estava em trajes finos quando fugiu, tinha uma capa de seda. Ele olhou para as roupas estendidas na cerca, brancas e simples, a chita desbotada e o linho fino pendurados lado a lado. A mentira era a única arma de Isabel. Não vi nenhuma capa de seda, sargento. Se a tivesse visto, a teria vendido para comprar comida. Um micro-gancho de ironia silenciosa. A capa de seda é o único vestígio que pode salvar a sua vida. Valeriano parecia aceitar a resposta, mas não o silêncio que a seguia. Ele olhou para a porta, para a escuridão do interior da casa de pau a pique, onde a lamparina ainda queimava fracamente. A senhora mora sozinha, viúva? Sim, meu marido morreu há 3 anos. Fui estéril a vida toda. A palavra estéril era como uma cicatriz para ela, mas agora ela a usava como um escudo. Ela esperava que ele entendesse a implicação. Uma mulher estéril não pode esconder um bebê. A senhora parece perturbada, Isabel de Barros. O calor e a solidão, sargento, não há nada mais. Ele finalmente se virou, mas parou de repente, virando-se com a rapidez de um réptil. Se a senhora vir o desertor, sabe o que fazer. Se esconder o desertor, as consequências recairão sobre a vila, sobre todos que a senhora conhece. A ameaça era clara e a palavra desertor era o código para o bastardo real. Ele montou em seu cavalo, o som do trote se misturando ao zumbido de moscas na tarde. Isabel ficou parada por muito tempo, a respiração presa, até ter certeza de que o sargento havia desaparecido na poeira da estrada. A criança começou a chorar, um pequeno gemido abafado. Ela o pegou e beijou, sentindo a pequena protuberância do medalhão de prata sob a touca. Ela sabia que ele não havia sido convencido. A visita de Valeriano não foi para encontrar um desertor, mas para semear o medo e verificar a vulnerabilidade. Ele voltaria. Naquela noite, sob a única luz da lamparina, Isabel costurou o buraco da manta imperial com uma linha simples, o trabalho de remendo transformando o tecido nobre em algo banal. O brasão continuava na caixa, um segredo pesado. Ela sentia o medo, mas também a adrenalina da fuga, a mesma que os bandidos do sertão deviam sentir ao fugir da lei. Ela se tornou a mãe loba, protegendo o seu filhote de um predador maior. Ela sabia que a canoa era o problema. Não podia esperar. Deixando Mateus adormecido em uma rede improvisada, ela pegou um machado de cabo curto e se dirigiu ao rio, o medo a chicoteando a cada passo. O céu estava sem lua, escuro, e o cheiro de rio era mais forte à noite. Ela caminhou rapidamente, o silêncio da noite sendo apenas quebrado pelo som da água. A canoa estava onde ela a havia deixado, presa. O trabalho era difícil e barulhento, e Isabel temia que o som do machado despertasse o sargento em seu descanso. Ela bateu com força, concentrando-se em destruir o casco, em fazê-lo parecer uma embarcação abandonada que não teria importância para o império. A madeira, velha e úmida, cedeu com um estalo que ecoou na noite. Um micro-gancho de pânico. O som do machado era muito mais alto do que ela havia imaginado. De repente ouviu o som de uma voz humana. Não era Valeriano, mas uma voz mais aguda, mais feminina.
Uma moradora da vila de Pouso Fino, uma vizinha chamada Dona Cleonice, conhecida por sua língua solta e por se intrometer nos assuntos alheios. Isabel? O que você está fazendo aí? Por que está destruindo um barco na calada da noite? O machado caiu-lhe das mãos, e o metal bateu na pedra com um som oco. O desespero de Isabel era palpável. A vizinha a havia pegado em flagrante. Ela não podia mentir. A única coisa que ela podia fazer era forjar um milagre, contar uma história que parecesse plausível em sua fé. Ela caminhou lentamente em direção a Cleonice, que segurava uma lamparina de óleo. Dona Cleonice, Isabel disse, tentando controlar a respiração. É uma promessa. Meu finado marido, ele se afogou neste rio. Eu prometi a ele no dia da morte que destruiria qualquer barco que se parecesse com o que o levou. É uma penitência para a minha alma. Ele me persegue em meus sonhos. Era uma história de sertão, simples, tingida de misticismo, o tipo de superstição que as pessoas de Pouso Fino acreditavam. Cleonice se encolheu, o medo da maldição do rio mais forte do que a curiosidade. Minha Nossa Senhora, reze, Isabel, reze por ele, mas não faça isso de novo, não assuste as pessoas na escuridão. O sargento está na vila, ele não aceita barulho à noite. Ela se afastou rapidamente, sua lamparina balançando, o medo da penitência e da guarda imperial correndo em suas veias. Isabel olhou para a canoa desmantelada, agora irreconhecível. Ela tinha que ter certeza. Ela empurrou os pedaços para dentro da correnteza, o rio engolindo a madeira. O cheiro de mofo e lodo desapareceu na água. Voltando para casa, Isabel sentiu que a segunda parte do plano estava concluída. O rastro físico havia sido apagado. Restava apenas o rastro humano, o mais difícil de esconder. Ela se ajoelhou ao lado de Mateus, dormindo, e sentiu o calor do pequeno corpo. Ela pegou o medalhão de prata e o segurou na mão, sentindo o metal frio. Seria isso um símbolo de proteção ou apenas o seu preço? Ela não sabia que, a poucos metros de distância, no pequeno rancho onde o sargento Valeriano havia se hospedado, ele estava olhando para a lamparina de Cleonice se afastar na escuridão com um sorriso de escárnio. Ele havia ouvido o barulho do machado e os gritos de Cleonice. Ele não precisava procurar o desertor. Ele precisava apenas seguir a mulher que estava disposta a quebrar a lei e a mentir sobre uma superstição para proteger um segredo. O desespero de Isabel era a sua prova. A manhã trouxe consigo uma umidade espessa e pesada que se infiltrava até os ossos, mesmo sob o calor intenso do sertão. Isabel acordou exausta, o corpo moído pela tensão da noite, mas o som de Mateus resmungando em seu braço a encheu de uma determinação fria. A casa de pau a pique era seu castelo de barro e a proteção do bebê, seu único mandato. Ela tinha de agir com cautela redobrada, pois agora sabia que o sargento Valeriano estava observando-a e que a história da promessa penitente não o havia enganado. A vila de Pouso Fino, normalmente sonolenta, estava agitada por um murmúrio constante, um prenúncio de chuva que não vinha e de medo que se instalava. Os boatos sobre o desertor tinham se transformado em histórias sobre um destacamento de guarda secreta que estava conduzindo uma investigação sigilosa e não apenas buscando um soldado. As pessoas olhavam umas para as outras com desconfiança. Isabel se vestiu com sua chita desbotada mais simples e amarrou Mateus ao corpo, escondido sob um xale. A fraqueza não era uma opção, mas o disfarce sim. Ela precisava de informações. Apenas o padre Tobias, na paróquia de Santa Luzia, a meia légua de distância, talvez soubesse algo. Ele havia lhe mostrado o almanaque do império, onde ela vira o brasão. Ele era um homem de fé, mas também de conhecimento do mundo exterior. O caminho até a paróquia era longo, empoeirado, e cada passo de Isabel levantava a poeira fina do caminho. Ela sentia o cheiro de mofo e terra seca e o zumbido de moscas incessante nas áreas de pasto. Ao chegar, o padre Tobias a recebeu em sua pequena sacristia, um local que cheirava a cera de vela e incenso velho, um cheiro que contrastava com a realidade mundana de sua vida. Padre, ela começou, a voz baixa e tensa. O senhor se lembra do livro que me mostrou com os símbolos da realeza?
O senhor sabe me dizer quem, além da família real, pode portar um brasão com o grifo e a coroa? O padre, um homem idoso e magro, olhou para ela com os olhos estreitos e perspicazes. Ele sentiu o desespero em sua voz. Somente a família do imperador Isabel e seus filhos, mesmo os ilegítimos. Por que a pergunta? O sargento Valeriano está na vila. Disseram que ele está vasculhando o sertão em busca de um desertor. Ele é um homem do coronel local. É melhor não se meter com ele. Isabel fingiu que a pergunta era apenas curiosidade. Não, padre, não é nada. Apenas me lembrei de uma manta antiga que minha mãe tinha, com um desenho parecido. Devo ter me enganado. O padre sorriu, mas sua expressão era tensa. A realeza não usa chita desbotada, minha filha. Eles usam seda e ouro. O império está agitado. Há rumores de um filho secreto do imperador, um menino que deve ser silenciado para evitar conflitos na sucessão. É um segredo de Estado. Um micro-gancho de confirmação a atingiu como uma flecha. Os boatos sobre o bastardo eram reais e ele estava em seus braços. Isabel precisava de mais tempo, de mais segurança. Padre, o senhor poderia me abençoar? Eu preciso de força. Prometi a mim mesma que faria uma penitência, uma grande promessa para a senhora da Conceição, por meu marido. A menção à promessa lhe deu um escudo de piedade. Ele a abençoou, mas antes que ela saísse, ele a chamou de volta. Ele tirou um pequeno embrulho de couro. Minha filha, pegue isso. É um mapa antigo do sertão. Ele mostra as trilhas que os bandeirantes usavam, as rotas que ninguém usa mais. Não pergunte por que eu tenho. Se o perigo chegar, você saberá como usar. O ato era um milagre de confiança. Com o mapa debaixo do xale, Isabel voltou para a vila. O sol continuava forte, o úmido do rio parecendo evaporar e envolver tudo em vapor. Ao se aproximar de sua casa, ela viu que o sargento Valeriano estava conversando com Dona Cleonice, os dois rindo de forma seca e sem humor. Cleonice estava apontando para a porta de Isabel. A vizinha havia cedido ao medo e à curiosidade, traindo o segredo da canoa. Isabel não entrou em pânico. Ela virou a esquina e se escondeu atrás da única árvore de manga do vilarejo. Ela observou. Valeriano deu uma moeda para Cleonice, que a pegou com avidez e se afastou. O sargento não estava interessado na penitência do machado. Ele estava interessado em algo mais. Ele se dirigiu à casa de Isabel e, desta vez, ele não parou na porta. Ele a arrombou com um chute poderoso. A porta de pau a pique rachou no meio, o som seco e forte. O tempo da dissimulação havia acabado. Isabel ouviu o choro de Mateus, a voz estridente e aterrorizada do bebê que havia sido acordado pela violência. O sargento estava lá dentro, invadindo sua única fortaleza. Isabel sabia que não podia confrontá-lo. O desespero a atingiu, mas foi um desespero que a fez agir, um desespero animal. Ela correu pela parte de trás da casa, onde havia um pequeno portão que dava para o matagal. O sargento, ao ouvir o barulho, correu para fora, a pistola na mão. "Pare, viúva! Pare ou eu atiro!" ele gritou. Ela correu, protegendo Mateus com o xale. O terreno era irregular, cheio de pedras e espinhos, e a poeira subia ao redor de seus pés. Ela podia ouvir os passos pesados do sargento atrás dela. Ela sentia o calor do sol em sua nuca, mas o medo a fazia correr mais rápido. O medalhão de prata balançava e ela sentia seu toque frio contra a testa do bebê. Ela alcançou o matagal, o cheiro de mato seco e terra forte. Valeriano não podia segui-la a cavalo. Ele teria que ir a pé, e ele era mais lento do que ela, acostumada a ir andar por trilhas ruins. Ela correu sem olhar para trás, a adrenalina a movendo, o amor por Mateus transformando seu medo em força. Ela correu por 1 hora, até o sol começar a se inclinar. Ela chegou a um pequeno córrego, escondido na mata. Ela parou, exausta, a respiração ofegante. Ela se abaixou e bebeu a água, sentindo o líquido frio em sua garganta seca. Mateus parou de chorar, olhando para ela com olhos grandes e escuros. Ela tirou o mapa do padre Tobias e o abriu. Era um mapa complexo, cheio de marcas e símbolos antigos. Havia um caminho marcado a vermelho, que passava por um local chamado Trilha dos Ossos, uma rota de caçadores que evitava as grandes fazendas do coronel. Era a única forma de escapar do sertão e ir em direção à cidade de Minas Gerais,
onde ela esperava encontrar refúgio e anônimato. Ela sabia que a busca não seria limitada. Valeriano iria estar atrás dela, usando todos os recursos do império. Ele espalharia a notícia do desertor e da viúva louca por todas as paróquias e vilarejos. Ela tinha que ser mais rápida do que as mentiras. Ela pegou o pequeno medalhão de prata de Mateus. A luz fraca do entardecer fazia o metal brilhar. Ela o apertou na mão, sentindo a rugosidade do arabesco. Era um elo com a nobreza, mas também um farol de perigo. Ela o escondeu sob a pequena camisa do bebê, onde ele ficaria em contato com a pele. Isabel se aninhou em um nicho de pedra, o cheiro de mofo da terra e das folhas secas envolvendo-a. Ela comeu um pedaço de rapadura que tinha trazido consigo e deu um pouco de água ao bebê. Ela pensou na canoa, agora submersa, e na porta quebrada de sua casa. Ela não tinha mais nada a perder, apenas a vida de Mateus para salvar. A vingança contra o império que o havia abandonado era agora a sua missão. Ela tinha que ir para a trilha dos ossos, mas primeiro ela precisava se certificar de que não estava sendo seguida. Isabel esperou até que a geada da madrugada cobrisse a mata rasteira, sentindo o ar frio e úmido morder sua pele, que contrastava com o calor suave de Mateus aninhado em seu peito. O silêncio da noite era profundo e perturbador, quebrado apenas pelo ocasional ruído de um animal noturno na escuridão. Ela não conseguia dormir. Seus olhos fixos na linha do horizonte, atenta a qualquer movimento ou som que pudesse indicar a presença da guarda secreta. Sua mente estava em constante estado de alerta, uma mãe-loba avaliando o desespero de sua situação. A trilha dos ossos, conforme o mapa do padre Tobias, era uma rede de antigos caminhos de caça, perigosos e estreitos, que evitavam os postos de controle das grandes fazendas e as estradas principais do coronel. Era um caminho de sacrifício, mas o único que lhe oferecia anonimato. O cheiro de mofo da floresta era intenso, misturado com o perfume de terra molhada pelo orvalho. Ao amanhecer, quando o sol começou a aquecer o sertão, Isabel pegou o mapa e se dirigiu para a trilha, movendo-se com a leveza e a cautela de quem teme pisar em um galho seco. Ela andava por horas, sentindo o corpo pesado, mas a adrenalina a impedia de parar. O medalhão de prata sob a camisa de Mateus era um peso constante, um lembrete do que estava em jogo. Ela parou em uma clareira para alimentar Mateus e descansar por um momento. O bebê estava agitado, talvez sentindo a ansiedade da mãe. Ela cantarolou uma canção de ninar que sua falecida mãe costumava cantar, uma melodia simples que falava de milagres e da proteção da fé. Ao pegar Mateus, ela notou um detalhe que a fez congelar. Um pequeno trecho de manta de veludo que ela havia costurado no ombro de Mateus. A chita desbotada não cobria totalmente a bainha. Havia um pequeno pedaço, não maior que a unha do polegar, que ela não tinha conseguido costurar. A imperfeição do seu disfarce era agora o seu maior perigo. Ela rapidamente pegou uma agulha e linha que havia enfiado na bainha de seu vestido e com mãos trêmulas costurou o pequeno trecho. O microgancho de falha. Se a guarda a pegasse agora, a bainha de seda seria a única evidência que precisavam. Quando estava prestes a recomeçar a jornada, ouviu um som. Não o trote de um cavalo, mas o som de pés de homem na terra batida. Ela se escondeu rapidamente atrás de uma moita, o coração disparado. Ela viu 2 homens, vestidos com uniformes simples de capataz, mas carregando fuzis e pistolas. Eles não eram soldados, mas mercenários a serviço do coronel, ou talvez da própria guarda secreta. Eles estavam seguindo seu rastro. Eles estavam examinando a poeira da trilha com a precisão de caçadores. "O rastro está aqui, maneco", um deles disse com a voz áspera. "O sargento Valeriano nos prometeu uma boa recompensa. O imperador quer o bebê de volta, ou a cabeça de quem o escondeu." O outro respondeu com um riso seco. "Não se preocupe, o rastro de uma viúva estúpida e estéril é fácil de seguir. Ela deve estar rezando em alguma pau a pique de abandono. Não será difícil." A palavra estéril a atingiu com a força de um soco. Eles sabiam quem ela era, sabiam de sua vida. O segredo de sua esterilidade, que ela usou como escudo para Valeriano, havia se transformado em sua própria fraqueza. Seu desespero foi substituído por uma fúria fria.
Eles não apenas queriam Mateus, eles também a insultavam em sua maternidade. A fúria de uma mãe substituta é mais forte do que a de um imperador. Ela percebeu que a trilha era perigosa não só pela mata, mas pela exposição. Ela tinha que abandonar o caminho e ir para a parte mais densa da floresta, onde eles a perderiam. Ela esperou que os homens seguissem adiante, o zumbido de moscas se tornando um som de alerta constante em seu ouvido. Quando eles desapareceram, Isabel correu para o mato, empurrando as folhas secas e os galhos, o corpo arranhado e dolorido. Ela se moveu por horas, orientada apenas pelo sol, até que chegou a um pequeno precipício, com um rio estreito e fundo abaixo. Era a única forma de continuar. O plano de fuga para Minas Gerais estava arruinado. Ela teria que se esconder na mata, vivendo como uma bandida do sertão. Ela encontrou uma pequena caverna coberta por samambaias e era o esconderijo perfeito. O interior era fresco e úmido, cheirando a terra e pedra. Ela se instalou, exausta. Mateus começou a tossir, o som seco e preocupante. O ar frio da madrugada havia afetado o bebê. Isabel sentiu o desespero e a culpa. Ela o havia tirado do calor da casa, o havia exposto. Ela precisava de fogo e de um chá de ervas para o bebê. Ela arriscou ir até a margem do rio para buscar lenha, deixando Mateus enrolado no pequeno espaço da caverna, protegido pelo cheiro de mofo das pedras. Ela estava cortando lenha com uma faca de cozinha que havia trazido quando um som a fez parar. Era o som de uma navalha. Um homem barbado, vestido com roupas de couro e jeans de sertão, estava sentado em uma rocha, afiando uma faca. Ele não era um capataz nem um soldado, mas um andarilho, talvez um caçador. Ele olhou para ela com olhos curiosos. Isabel sabia que ele a havia visto e que mentir seria inútil. Ela tinha que ser honesta. "Por favor, senhor", ela disse com a voz rouca, "eu preciso de fogo. Meu filho está doente." O homem, que se chamava Tônio, não disse nada. Ele apenas apontou para o fogo de um acampamento escondido e para uma cabana de caça feita de troncos. "Pode ir, mas não demore. É uma área de passagem. Os coronéis não gostam de estranhos por aqui, e a guarda secreta está por perto. Eles caçam desertores e bandidos, e crianças perdidas." A menção a crianças perdidas a fez gelar. Será que ele sabia? Ela agradeceu e correu para o acampamento, onde acendeu um pequeno fogo e preparou um chá de ervas para Mateus. Ao voltar, Tônio estava lá esperando-a. "Ele é seu filho?" ele perguntou com a voz baixa. "Eu sou viúva, senhor. Não tive filhos. Eu o encontrei. O sargento Valeriano está atrás de mim." Ela lhe contou a história, mas omitiu o brasão imperial e o medalhão. Ela precisava da justiça de Deus, não da justiça dos homens. Tônio ouviu em silêncio, a expressão inexpressiva. Ele pegou o machado dela e começou a cortar mais lenha. O sargento Valeriano matou 2 homens no vilarejo vizinho, há 2 dias. Eles eram testemunhas de algo. Ele os matou para silenciá-los. Você não está fugindo da lei, está fugindo da morte. O microgancho de perigo absoluto. A guarda secreta estava matando testemunhas, e ela era a próxima na lista. A notícia a atingiu com uma força brutal. Valeriano era um assassino, não um sargento. Ela estava em maior perigo do que havia imaginado. O desespero de Isabel era total. "Eu te ajudo", Tônio disse com um tom de voz surpreendente. "Eu também estou fugindo do império. Eu sou um sertanejo e a lei é injusta conosco. O meu pai foi morto por um capataz da fazenda vizinha. Eu fiz uma vingança e estou fugindo." Isabel olhou para ele, para o rosto barbado e os olhos cansados. Ele era um bandido, mas era um aliado. O milagre da ajuda de Tônio era inestimável. Ela tinha um escudo, um protetor, mas com ele, ela se tornava parte do sertão fora da lei. Ela concordou, e Tônio lhe deu um pequeno embrulho de carne seca e pão. Eles se tornaram fugitivos juntos, unidos pelo desespero e pela vingança contra o império. No entanto, Isabel percebeu que Tônio olhava para o medalhão de prata sob a camisa de Mateus com muita curiosidade. O segredo do brasão imperial estava escondido, mas o medalhão não. "O que é isso?" Tônio perguntou, apontando para o objeto. "É um amuleto da sorte", Isabel disse, mentindo novamente. "Minha mãe o deu, para a proteção." Tônio sorriu de forma seca. "Os amuletos da sorte são feitos de chumbo, viúva, não de prata." Isabel sabia que a confiança era frágil e que o medalhão era agora o seu segundo plant,
um segredo que ela tinha que proteger a todo custo. Ela prometeu a si mesma que o esconderia assim que pudesse. Tônio se afastou para verificar os arredores. Isabel pegou Mateus, sentindo o calor do medalhão em sua pele. Ela sabia que a ajuda de Tônio era temporária e que o caminho para a justiça era longo e cheio de armadilhas. O refúgio na pequena caverna tornou-se uma prisão úmida e fria, onde o cheiro de mofo e terra se misturava ao desespero de Isabel. Tônio, o sertanejo fugitivo, providenciava a caça e a vigilância, mas sua presença era uma lâmina de 2 gumes, proteção contra guardas, a guarda secreta, mas uma ameaça crescente ao segredo de Mateus. Aos poucos, a confiança de Tônio em Isabel aumentava e ele a tratava com um respeito seco, mas seus olhos sempre voltavam para o brilho sutil do medalhão de prata sob a camisa de Mateus. Os dias se arrastavam em uma monotonia de vigilância constante e medo. O calor do dia era insuportável, mas o terror da noite, com o uivo dos animais e o som distante de cavalos, era pior. Isabel tentou se livrar do medalhão, enterrando-o nas profundezas da caverna, mas a cada tentativa sentia um pavor irracional, como se estivesse abandonando uma parte do destino de Mateus. Ela o tirou e o colocou de volta, percebendo que o objeto havia se tornado um amuleto para ela também, uma conexão perigosa com a verdade. Ela não conseguia se livrar do único vestígio real de sua origem. Certa manhã, enquanto Tônio estava fora caçando, Isabel estava embalando Mateus. O bebê estava melhor, a tosse havia diminuído e ele ria, um som que era um pequeno milagre em meio à adversidade. Ela notou algo no medalhão de prata. Ao limpá-lo com um pedaço de chita desbotada, ela viu que o arabesco não era apenas decorativo. Havia uma inscrição minúscula gravada na borda. Uma data, 1840, e um nome, João, o nome do desertor que Valeriano havia dito que estava procurando. Um microgancho de reviravolta. O nome no medalhão era o mesmo do suposto desertor, João Farias. O desertor não havia roubado provisões. Ele era o pai, ou talvez o mensageiro que havia abandonado Mateus. Ele havia roubado a criança ou a havia salvado. A história de Valeriano era uma mentira dupla. O desertor era o elo perdido. A vingança do Império contra Mateus era mais pessoal e complexa do que apenas um problema de sucessão. Ela guardou essa nova informação, não compartilhando-a com Tônio. O segredo havia se aprofundado. Ela precisava encontrar João Farias, ou pelo menos saber o que havia acontecido com ele. Ele era o único que poderia confirmar a identidade da criança e o motivo do abandono. Naquela noite, a sorte de Isabel acabou. Tônio voltou para a caverna com um rosto pálido e sério, a poeira da estrada cobrindo seus ombros. O sargento Valeriano não está mais na vila, ele disse com a voz tensa. Ele foi para a fazenda do coronel, mas ele deixou homens. Ele prometeu recompensa por qualquer mulher que esteja fugindo com uma criança pequena. Ele está matando os que a ajudam. Ele matou um morador de rua que lhe deu comida. O desespero de Isabel era total. Eles estavam cercando o sertão. Eu não posso mais ficar aqui, ela disse. Eles vão nos encontrar. Precisamos seguir o mapa. A trilha dos ossos continua, Tônio. Leva a um acampamento de mineiros. Tônio balançou a cabeça. Não é seguro. Eles vão bloquear as saídas. Eu tenho um plano melhor. Um homem me deve uma promessa antiga. Ele é um contrabandista. Ele pode nos levar para a fronteira, para o Paraguai. É arriscado, mas é a única justiça que podemos ter. A ideia de fugir do Brasil era assustadora, mas a morte era pior. Ela concordou. Eles caminharam por 3 dias, evitando trilhas e se movendo apenas à noite, sob a geada fria. O zumbido de moscas era substituído pelo silêncio opressor da escuridão. O cheiro de mofo se tornou seu cheiro de sobrevivência. No 4º dia, eles chegaram à margem de um rio maior, o Rio Paraíba. Era lá que encontrariam o contrabandista. O local era desolado, cheio de juncos altos e poeira vermelha. Eles esperaram, escondidos sob a proteção de um rochedo, sentindo o úmido do rio. Tônio acendeu uma pequena fogueira e o calor era um alívio bem-vindo no desespero da espera. Ele olhou para Mateus, que dormia pacificamente, e então seus olhos se detiveram no medalhão. Me dê esse amuleto, Isabel, ele disse com uma voz fria e dura. Eu preciso dele para o contrabandista. É a senha. Ele só confia em objetos de prata.
Isabel sentiu um choque elétrico. Ele estava mentindo. Ela sentiu a vingança e o medo. Ele sabia. Ele não era um aliado, mas um oportunista. O segredo do medalhão havia sido descoberto. Ela tentou recusar. Não, Tônio, é o único que tenho. B. Você é uma viúva estéril. Você o encontrou em uma canoa. Esse amuleto não é seu. Se é um segredo imperial, ele vale a vida de 100 crianças. Me dê ou eu o pego. Eu não te traí, mas não sou burro. Um micro-gancho de traição. O aliado que a salvou se tornara o seu novo predador. O confronto foi silencioso, mas intenso. Isabel colocou Mateus no chão e se levantou, a chita desbotada de seu vestido tremendo. Ela não tinha arma. Você está me traindo, Tônio. Eu estou salvando a minha vida, Isabel, e a sua. O imperador não deixará nenhum de nós em paz, mas o contrabandista sim, o medalhão é a chave. A luta não foi física, mas moral. Ela estava entre o desespero de entregar a única herança do bebê e a necessidade de sobreviver. Ela tinha que escolher o menor dos males. Ela pegou o medalhão e o jogou para Tônio, que o pegou com avidez, o metal frio brilhando na luz da lamparina que eles haviam acendido. Neste exato momento, o som de cascos e vozes chegou ao rochedo. Não era o contrabandista, era o sargento Valeriano com um destacamento da guarda secreta. Eles haviam encontrado a trilha dos caçadores. Estão ali, peguem a mulher e o bebê, e o homem que a ajudou, Valeriano gritou. Tônio correu para a margem do rio, o medalhão em sua mão, deixando Isabel e Mateus sozinhos. Ele se atirou na água, tentando escapar a nado. Isabel sabia que o milagre havia acabado. Ela estava sozinha novamente, em frente ao império. Ela pegou Mateus, o corpo pequeno e quente, e se preparou para o confronto. A justiça não existia no sertão. Isabel olhou para o desespero de Tônio se debatendo nas águas turvas do rio Paraíba e soube que a vingança dele contra o império havia terminado ali, afogada. Em vez de sentir traição, sentiu uma calma gélida. O medalhão de prata, o único vestígio da verdade, havia se ido, levando consigo a ganância de Tônio e o foco imediato da guarda secreta. Ela apertou Mateus, sentindo a pequena chita desbotada de seu vestido contra o corpo do bebê. O cheiro de mofo e terra da caverna era um cheiro de vida, e ela se recusava a deixá-lo. O sargento Valeriano e seus homens pararam no rochedo, as pistolas apontadas. O sargento estava banhado em poeira e suor, sua fúria mais palpável do que o calor do dia. O rio estava úmido, o ar quente, e o silêncio que se seguiu à sua chegada era opressor, quebrado apenas pelo zumbido de moscas no calor sufocante. "Onde está o bebê, viúva?" Valeriano perguntou com a voz rouca. "Sabemos que você o pegou. Entregue-o e prometo que sua morte será rápida." Isabel deu um passo à frente, o bebê escondido sob o xale. "O bebê morreu, sargento," ela disse com uma voz surpreendentemente firme. A geada da noite anterior o pegou. Ele foi levado pelo rio como um presente de volta ao Deus que o mandou. "Se quiser me matar, mate, mas a criança não está mais aqui." Valeriano olhou para ela, o cinismo em seus olhos. "Mentira. O bebê é um segredo do império. Ele não pode ter morrido de forma tão simples. E a manta imperial? O brasão?" "A manta imperial foi queimada, sargento. As cinzas foram jogadas ao vento como o meu marido. Eu vi o brasão. Eu sei o que ele significa. E se eu morresse agora, o segredo morreria comigo." Um micro-gancho de chantagem moral. A única garantia de silêncio era a sua própria morte. Neste momento, um dos homens gritou apontando para o rio. "Sargento, o sertanejo, ele tem um amuleto na mão." Tônio, que havia saído da água, estava cambaleando na margem oposta, o pequeno medalhão de prata brilhando em sua mão molhada. Ele havia se afogado, mas a correnteza o havia devolvido, o corpo inerte. Valeriano viu o brilho da prata, o objeto que ele procurava e a data e o nome gravados na borda. Ele sabia que o medalhão era o verdadeiro vestígio do pai do bebê. A atenção de Valeriano se desviou de Isabel para o rio. A ganância e a vingança do império eram mais fortes do que a busca pela criança. Ele não hesitou. Ele ergueu a pistola e atirou. O som do tiro ecoou na margem do rio e Tônio caiu na água, o corpo flutuando. O medalhão de prata se soltou de sua mão e afundou, levado pela correnteza. O medalhão se perdeu, e com ele o elo de Mateus com seu passado. "Matem-na!" Valeriano gritou, virando-se para Isabel. Mas Isabel não estava mais lá.
Ela havia aproveitado a distração do tiro e do corpo de Tônio. Ela correu para o mato, para o sertão que ela conhecia tão bem. Ela sentiu o desespero de Valeriano, o homem que havia perdido o elo de prata e o bebê. A justiça não era feita pelas leis do império, mas pela coragem e astúcia de uma viúva. Ela correu por horas até o pôr do sol, até que sentiu que estava segura. Ela chegou a uma pequena cabana abandonada, um antigo pau a pique de fazendeiros pobres. O interior era seguro, o cheiro de mofo familiar, e ela se aninhou lá, exausta, mas viva. Ela pegou Mateus. O bebê estava dormindo. Ela o beijou e sentiu o calor do pequeno corpo. Ela era agora uma fugitiva, uma mulher sem lar, mas com um filho. O milagre havia se tornado sua realidade. Ela havia aceitado seu destino. Mateus era o seu filho, e o amor era mais forte do que a promessa de um império. Isabel nunca mais ouviu falar de Sargento Valeriano ou da guarda secreta. Eles a procuraram por meses, mas o sertão a havia engolido. Ela se estabeleceu na fronteira, em um pequeno vilarejo onde ninguém a conhecia. Mateus cresceu em seu braço, forte e saudável, o segredo de seu nascimento guardado no coração de Isabel. Ela havia transformado a maldição imperial em uma bênção de maternidade. Ela sabia que um dia Mateus perguntaria sobre seu pai e o brasão, e ela lhe contaria a verdade, que o amor é a única nobreza que importa, e que sua linhagem era a de uma mãe que o havia salvado da morte. O cheiro de mofo de seu esconderijo era o cheiro de sua nova vida. Ele era apenas Mateus, o filho de Isabel de Barros, e isso era mais importante do que qualquer imperador. A história de Isabel nos ensina que o amor verdadeiro é a maior forma de vingança contra a crueldade e o abandono. O que você faria no lugar dela? Você teria devolvido o bebê, sabendo que o preço de seu milagre era o desespero de uma vida inteira de fuga? O medalhão de prata se perdeu no rio, mas sua promessa de amor permaneceu. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para o próximo vídeo, onde exploraremos se o filho de um imperador pode ter uma vida normal.